Fala rapaziada, beleza? No cantinho improvisado aqui para falar um pouquinho sobre aquela derrota no Lamaçal ontem em São Januário, né? E outros temas como se a gente tem goleiro, levantar essa discussão que muita gente tem tratado por aí, e também corroborar que essa é mais uma semana de clássicos. Então vamos lá. Sobre o jogo de ontem, um cenário caótico para jogar futebol, né? Um dia muito chuvoso. Choveu praticamente durante toda a partida, durante o aquecimento ali a chuva estava controlada, depois começa a chover muito e aí é paralisado o aquecimento, o jogo fica retardado para 30 minutos após o horário original da partida e o pessoal fica batendo bola ali durante a chuva e não adiantou muito porque choveu durante a partida inteira, né? Eu vi o pessoal falando que não choveu tanto assim, mas, pô, assisti de casa e o tempo inteiro choveu, então ficou difícil demais do gramado, que já não é grande coisa, aguentar aquela chuva ali, né? Se a gente for comparar o gramado de São Januário ontem com o gramado do Maracanã no jogo da semana anterior e com o gramado do Newton Santos, certamente o gramado do Newton Santos naquele jogo que choveu a beça também, lá do Botafogo, teve uma absorção do volume de chuva muito maior e muito melhor do que a absorção de chuva do Maracanã e, consequentemente, que a de São Januário ontem. A de São Januário perde para os dois, inclusive, mas eu creio que a chuva foi muito maior ontem do que nos outros dias. Porém, é triste ver o estado crítico, né? É impraticável o futebol. Não dá nem para analisar jogadores um a um, assim, dos jogadores que já vêm jogando com certa frequência no Botafogo, mesmo que não sejam titulares, Matheus Martins, Natan, e aí sim Barbosa e Baixos voltando agora como titular. O que é que a gente tem para destacar? Eu acho que foi uma excelente partida do Barbosa no primeiro tempo, abusado até nas saídas de bola, né, fazendo alguns dribles ali pela lateral esquerda e tal. Excelente partida, tava um absurdo o Barbosa ontem, dava para ter feito um edit das jogadas que ele fez, mas como o pessoal fala no videogame, né, mas foi retirado no intervalo do primeiro tempo pelo Martin Anselmo e para mim inteligentemente, porque num jogo daquele é muito possível você perder um jogador, principalmente um jogador titular, e aí as condições do Botafogo em termos de elenco já estão precárias, né? Já estão muito reduzidas. A gente parte agora para contratações na próxima semana. Imagina você perder um atleta titular. Fiquei muito preocupado também com o Bastos, mas o Bastos provou para mim que está recuperado, né? Do 30º minuto do segundo tempo até o final, eu comecei a reparar que ele já estava dando uma segurada ali nas corridas. É um cara que já consegue, já entende os atalhos do campo. Então eu percebi que em alguns lances ele segurava para entender por onde a jogada ia de fato se desenrolar, para depois correr se houvesse a necessidade. Sobre o jogo em si, Vasco vindo para cima, dando de tudo, porque era muito interessante para o Vasco se livrar do confronto contra o Fluminense, e o Botafogo já não tinha mais o que fazer, porque já estava definido o confronto contra o Flamengo nas quartas de final, no próximo domingo, dia 15 de carnaval, né? Final de semana de carnaval aí. Então, o Botafogo não tinha muito o que fazer, tanto que escalou a molecada e entrou apenas com Bastos e Barbosa, como eu já falei. E aí o Vasco vem pra cima, o Botafogo vai se segurando ali, sai o primeiro cartão amarelo e depois ele leva o segundo cartão e aí é expulso. Então daí complica muito o jogo. Eu acho que o Botafogo ia ter chances de dar umas estocadas, sair no contra-ataque e buscar até vencer esse jogo. Não vi o Vasco com uma atuação absurdamente melhor que a do Botafogo, ainda que tenha jogado com grande parte dos seus titulares, né? Foi, assim, absurdo para mim ver a incapacidade técnica e a incapacidade cognitiva, né? A incapacidade de pensar dos jogadores quando atuavam numa situação de um gramado como aquele. Os caras tocando bola, e eu tô falando muito mais do Vasco, que propôs o jogo durante o jogo inteiro, do que o Botafogo, que para nós coube nos defendermos durante a partida, né? Então, assim, os caras saindo bola, tocando rasteiro o tempo inteiro por locais que eles já tinham batido bola e sabiam que a bola ia travar e continuavam batendo bola daquela mesma maneira. Cara, assim, é absurdo, né? Aquele velho discurso que a gente tem, assim, tanto moleque bom, assim, ou os caras mais velhos já, a galera de 80 pra cá fala, porra, e eu não fui jogador, como é que pode, né? Exatamente isso. Assim, é absurdo. Eu olhar e falar, meu Deus, esse cara, zagueiros do Vasco, toda hora saindo bola.
batendo para os laterais, rasteira, bola travando, no meio de campo ao redor do círculo central também. Sempre os volantes do Vasco batendo bola por ali, sabendo que a bola ia travar. Cara, assim, do Botafogo isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, porque a gente estava tendo que sair na base do chutão mesmo, porque não tinha jeito, ia ser pressionado ali na linha de zaga e ia perder a bola. Mas enfim, eu vi sobre os meninos, né? Eu vi os meninos muito aguerridos, assim. Não dá pra declarar tecnicamente grandes atuações, grandes coisas, mas eu vi a molecada correndo com vontade. Gostei da atuação do Justino, gostei da atuação dos volantes, pessoal principalmente na marcação. Embora a gente tenha tido uma falha ali no primeiro gol. E o pênalti, acho que teve uma carguinha por trás ali. Acho que falta pra molecada segurar um pouco as jogadas de carrinho. Principalmente em jogos com gramado assim, né? Escorregadio, chuvoso, pesado. Você dá o carrinho aqui, você vai parar lá do outro lado do campo, você deslizando, né? Como se fosse um veículo, um carro com pneu careca, né? Então, assim, acho que a atuação do Botafogo não tem muito o que julgar. Acho que a molecada demonstrou vontade, tem um potencial técnico ali a ser trabalhado. Gosto da postura do Martim Anselmi durante o jogo todo. E o que falar da expulsão do Alan, né? Absurdo. O juiz declarou na súmula que ele levantou a mão assintosamente, algo do tipo, né? E aí, cara, assim, até esqueci a frase exata que o juiz colocou, mas injustificável uma expulsão do jogador por um gestual que ele tenha feito com a mão, a não ser que ele tenha feito um ato obsceno, alguma coisa assim, né? O que não foi relatado na súmula, até onde eu pude ler. Mas isso a gente já está acostumado, assim como a gente viu, né? O Flamengo fez cerca de 12 resultados combinados para poder se classificar até aqui. É uma coisa assim que na probabilidade era mais de 400%. Pô, é um percentual absurdo de combinações, era quase o cara ganhando uma loteria. Então a gente tem mesmo que esquecer esse tipo de coisa e o Botafogo fazer igual fez em 2024. Ganhar as partidas, porque se depender do extracampo, a gente realmente tá ferrado. Agora falando sobre semana de clássico, né? Botafogo enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro às 19h30 no Maracanã, na quinta-feira. É um jogo muito legal de ver, porque é um jogo que fica ali somente a massa compacta do Botafogo, né? Os chamados psicopatas, né, da torcida. É um jogo que a galera canta muito e o Maracanã tem uma acústica excelente, então você bota ali aqueles 1.000, 2.000 de sempre que são permitidos no clássico e você já faz um estrago na outra torcida quando ela estiver triste ali nas reações do jogo. É um jogo muito legal, às 19h30. Os ingressos já estão disponíveis para os sócios do Botafogo, algo em torno de R$ 30 com os descontos, né? E a partir de amanhã abre para o público geral, então os sócios que queiram adquirir os ingressos, já preste atenção que hoje tem aquela prioridade e a partir de amanhã todo mundo aí podendo garantir os ingressos que acabam sempre muito rápidos para a torcida visitante, porque a disponibilidade é pouca. Basicamente sobre o jogo de quinta-feira, Botafogo e Fluminense em condições de igualdade, times titulares, e aí sim a gente vai ver qual vai ser o desempenho do Botafogo. Eu acredito num desempenho bem melhor do que no último clássico contra o Tricolor Carioca, e espero que a gente surpreenda como time visitante, né? Não como time grande, mas como visitante, que a obrigação de vencer é sempre do time da casa, mas espero que a gente surpreenda o time da casa e saia com a vitória aí pra gente quebrar logo esse jejum de duas vitórias seguidas aí, 2 derrotas seguidas pro Fluminense. E sobre os goleiros, queria comentar brevemente, a gente está num momento assim muito ruim dos goleiros, né? Eu não entendo porque o Neto, eu acho que o Neto é o goleiro titular, para o Martin Anselmo eu penso que seja o Neto, mas eu não entendo o porquê de colocar o Léo Link nos jogos do Campeonato Carioca, porque para goleiro a, a retomada da qualidade nos jogos vem muito com uma sequência de jogos, né? O goleiro é um dos atletas que precisa ter maior sequência de jogos para pegar segurança, pegar firmeza, desenvolver o seu jogo ali e até pegar esses jogos assim menores para, se houver alguma falha, poder corrigir e tal, não ser uma falha num jogo classificatório, num jogo grande ou de Campeonato Brasileiro. Mas ele escalou novamente o Léo Link ontem, então eu acho que isso perdeu-se ali uma oportunidade do Neto ganhar mais ritmo de jogo e o Léo Link novamente ele não demonstra segurança, né? Ele fez até uma boa defesa ali num chute de fora da área, no canto, mas logo depois tem um escanteio, ele solta a bola. É absurdo ver o comentário durante a transmissão da Globo
um narrador, não lembro quem foi que comentou, se foi um comentarista, falar que as luvas hoje em dia elas já têm a capacidade de não escorregar, por mais que a tecnologia tenha evoluído, né, num jogo como aquele, onde era um pântano, né, uma chuva torrencial, é lógico que vai ter ali entre a luva e a bola, vai ter uma quantidade de água maior do que o normal, maior do que até uma tecnologia avançada de uma luva atual, né, no ano de 2026 possa aguentar. Mas mesmo assim, o Léo Link não foi um lance isolado, né? Teve várias saídas de bola que ele vai seguro. Teve uma saída de bola que ele tinha que estar, na minha opinião, de um não goleiro, mais bem posicionado para conseguir sair de mão trocada e ter uma maior força para rebater a bola. Ele sai com a mão que tá vindo na possibilidade mais de apoiar a bola do que na mão trocada, onde ele tem como dar aquele soco mais forte. Então, teve a jogada onde ele deixa a bola cair quase dentro do gol, Barbosa corta e ele vai em direção à bola, a bola ainda desvia na mão dele e sai. Então, assim, muita insegurança dos goleiros ainda, não tenho confiança em nenhum momento nos três goleiros que a gente tem e ainda acho que o Neto é o melhor dos três, mas tem que evoluir bastante, eu ainda dou um pouco de crédito para ele, porém acho que precisa de uma sequência de jogo muito maior. Então é isso, gente. O jogo de ontem era uma derrota, entre aspas, esperada, mas a gente não tem que comprar essa ideia de derrotas de que o jogo não valia nada, né? E até porque pode-se dizer que no próximo jogo ele não vale nada porque a Libertadores vale mais. Então, assim, acho que a partir de agora todos os jogos valem sim, as quartas de final do Carioca valem sim, o Campeonato Brasileiro vale sim e a Libertadores, consequentemente, na próxima semana vale sim, mais ainda. Os goleiros a gente tem que dar mais um crédito e esperar que o Botafogo se movimente no mercado próximo e o jogo no gramado de São Januário não tem muito o que falar, né? Sobre a semana de clássicos, é isso. O Botafogo pega uma sequência muito pesada de clássicos e tem que se preparar para os resultados começarem a fluir e o time começar a ganhar corpo de fato depois dessa queda aí do Transferboard. É isso, galera. Um vídeo que eu falei bastante, fui falando aqui sobre o que veio vindo na minha cabeça. A partir de hoje vou tentar colocar uma thumbzinha para não ficar a minha cara feia nos vídeos e já ter uma cara mais profissional no canal. E também, ó, chegou aqui o primeiro, né? Esse eu já tenho um tempinho, os 10 mais do Botafogo. Heleno de Freitas, Newton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, Manga, Gerson, Jairzinho, Paulo César e Túlio. Na ocasião que esse livro foi feito, o Botafogo não tinha conquistado a Libertadores ainda. Foi incluído o Túlio aqui. Desses caras todos, eu gosto muito do Newton Santos, do Heleno. Todos eles são grandes ídolos, mas eu gosto muito da personalidade do Paulo César. Porém, nesse livro, o Paulo César Caju veio no final e não foi concluído. Esse livro vem com erro, não foi concluído o capítulo do PC Caju. Mas diz aí, vocês querem que eu fale de quem primeiro relacionado a esse livro? Eu tô trazendo os outros livros da biblioteca para cá, comprei mais alguns e o Botafogo vai começar a ser literário de fato aqui no canal. Beleza, rapaziada? Um abraço. Sigam aí, compartilhem para mais gente conhecer. Eu sou Daniel Góes, jornalista e profissional de educação física e a gente volta em breve. Até mais. Valeu.